Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí, para quem ainda não conhece o nosso Centro Cultural, né, principalmente o pessoal do primeiro ano e do segundo, né, é um prazer estar aqui. Estamos aqui reiniciando um hábito que a gente tinha, né, de fazer a nossa aula inaugural. Esse ano, né, não é tão inaugural assim, né, ficou um pouco extemporânea, mas é muito mais simbólica, né, porque, no fundo, o que a gente quer fazer nessas aulas é sempre trazer um ex-aluno nosso que se identifica com a escola, né, é uma espécie também de homenageá-lo, né. Então, esse ano, né, nós convidamos a Cristiane Schmidt, né, que é a atual secretária da Economia, né, do Estado de Goiás. A Cristiane também foi aluna daqui, né, do mestrado e do doutorado, passou um bom tempo aqui, depois no IBRE, né, Cris, também, e depois foi para o CAD, e atualmente está lá em Goiás, né, fazendo essa parte aí dessa Secretaria de Fazenda. Tá? Nós vamos passar a palavra para ela. Também chamei aqui o Neto, né, que sempre está dando apoio aqui para a gente na parte acadêmica. Tá? E também queria agradecer aí o André, o Frageri e a Laila, né, que estão aqui acompanhando também. Obrigado aí para vocês. E, Cris, então vou passar aí a palavra para você. Eu acho que você tem apresentação ou... Não? Ah, ótimo. Não, tem ali, está ali. Ah, já está lá? Então tá bem, já está pronta, né? Uhum. Já está pronta. Ok. Bom, vou tirar a máscara porque eu estou aqui assim, acho que tem uma certa distância, já estamos com 3 vacinas, então eu acho que eu me sinto aqui segura para tirar a minha máscara aqui. Bom, primeiramente, boa tarde a todos vocês. É uma honra, aqui falando para o Frageri, que talvez seja o mais sênior aqui, né? Foi meu professor. Então, é uma honra estar aqui nessa casa. É a minha casa, é com muito orgulho que eu estou aqui. Então, a primeira mensagem que eu tenho a dizer a vocês é que parabéns, vocês escolheram uma instituição de excelência. Né? Se na nossa época, ou na minha época, que eu sou mais velha que os dois que estão aqui, né? Se na minha época as pessoas ainda tinham uma dúvida se o curso de economia era melhor que o curso de engenharia, que era melhor fazer engenharia porque tinha mais matemática, dava uma formação melhor. Hoje em dia, Frageri, realmente, André, eu tenho o seguinte, eu acho, olhando a grade curricular de um curso de economia da Fundação de Getúlio Vargas e de algumas outras poucas instituições, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o curso de economia, para quem quer ir para o mercado financeiro, ou para quem quer ir para uma empresa, ou para quem quer ficar na academia, ou para quem quer realmente exercer a carreira de economista, o curso melhor é economia hoje, não é mais engenharia. Vocês hoje não só têm uma grade muito boa na parte de matemática, que é onde se competia muito com a grade de engenharia, mas você tem também uma grade de estatística muito boa e você tem outras disciplinas que vão te auxiliar aí no mercado de trabalho, seja lá onde vocês vão parar na vida de vocês. A gente nunca sabe, a nossa vida acaba sendo uma caixinha de surpresa, né? A hora a gente acha que vai para a parte acadêmica, e daqui a pouco aparece uma proposta, uma oportunidade, vai para outro lugar e assim é a nossa vida. Mas eu tenho que dar os parabéns a vocês que vocês escolheram aqui a Fundação Getúlio Vargas. Sei que às vezes é duro, a fundação não é fácil, né? Sei que vocês tiveram provas aí uma semana passada, não foi? Provas complicadas, não foi? Mas olha, isso faz parte. Isso faz parte. Porque se não for assim, não é porque o curso não é bom. Não existe almoço grátis, né, Frageri? Não existe. Se a gente quer colher, né, se a gente quer ter uma boa colheita, a gente precisa plantar. E o que vocês vão estar fazendo aqui nesses 4 anos, né? 4 anos aqui do curso de economia da Fundação Getúlio Vargas, vocês vão estar plantando e, para não tenho dúvida, um futuro brilhante que vocês todos vão ter. Agora, é chato, às vezes tem que realmente passar o fim de semana, não poder ir à praia, ter que estudar, mas vale a pena, gente, vale muito a pena. Então, essa é a primeira mensagem aqui que eu queria deixar para vocês, porque, como ex-aluna da casa, eu só tenho orgulho, só tenho a agradecer por todos os fins de semana que eu passei em casa, não indo à praia e estudando lá, devorando os livros. Bom,
depois do meu mestrado e doutorado, eu tenho a minha carreira foi meio maluca aí, fiz várias coisas, mas hoje em dia eu já estou há 3 anos e 4 meses, como diz ali, 3 anos e 4 meses como secretária. Secretária do quê? Não é só secretária da Fazenda, é secretária da Fazenda e do Planejamento, como era Henrique Meirelles também, lá em São Paulo, e agora é o Felipe Salto, que acabou de entrar. Então, São Paulo, assim como Goiás e o DF, juntaram as secretarias de Planejamento, Orçamento, Tesouro e Receita. E isso dá uma agilidade muito grande para todos os estados e municípios que, como Pedro Paulo, fizeram também na cidade do Rio de Janeiro, juntando as áreas de Planejamento, Orçamento e Tesouro. Então, por isso é que eu resolvi lá chamar de Secretaria da Economia para ficar um nome curto. Mas em São Paulo, por exemplo, chama-se de Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças, blá, 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 e fica um nome muito extenso. É por essa razão. Mas isso faz toda uma diferença, você ter juntado planejamento com orçamento e tesouro. Tanto é que o estado de Goiás é o estado que conseguiu entrar no regime de recuperação fiscal antes dos 3 estados que estavam piores que Goiás, que eram Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, assim, uma outra mensagem que eu quero passar hoje para vocês, e aí talvez eu até passe rápido alguns slides para a gente depois, se vocês quiserem fazer um bate-papo, a gente faz, é o seguinte: muitas vezes vocês, ou a sociedade, ouve assim, temos que fazer ajuste fiscal, temos que fazer aí, temos que ter responsabilidade fiscal, queremos o equilíbrio fiscal. Para que exatamente, né? Qual é o objetivo disso, né? Então, para que exatamente você quer o equilíbrio fiscal? Então, dentro de uma empresa, você quer o lucro, não é isso? Você trabalha, os executivos ganham lá seus salários, seus bônus vinculados às receitas, você tem lá o financeiro, que é o diretor financeiro que cuida do planejamento, orçamento e tesouro de uma empresa, né? Não são 2 cabeças, é uma cabeça só, né? Então, nesse ponto, eu tentei copiar essa versão assim, de como se trabalha numa empresa privada, e eu acho que deu certo. Mas qual é essa função objetivo de um Estado, né? O que um Estado quer? Maximizar o lucro? Né? Ter lucro na carteira? Distribuir dividendos para os seus acionistas? Um Estado tem que ter uma margem para poder fazer investimentos na sociedade, fazer investimentos públicos, poder fazer programas sociais, né? Dada que a desigualdade de renda é tão grande na nossa sociedade, tantas pessoas não têm as oportunidades, não tiveram e não têm as oportunidades que nós tivemos, então a gente tem que pensar nessas pessoas como Estado. Então, eu vou passar, eu comecei aqui falando um pouco de Brasil e depois eu vou para Goiás, para mostrar um pouco que uma mensagem que eu sempre gosto de colocar é que colhemos o que plantamos, porque o que aconteceu no Brasil, que aliás acontece no Brasil, também você resvala isso para estados e municípios, né? Então, na verdade, o Brasil, durante pelo menos uns 20 anos, né, até 2007 mais ou menos, lá em 86, quando nós tivemos ali a conta movimento sendo retirada lá do Banco Central, do Banco do Brasil, começaram a abertura comercial nos anos 90, você teve o Plano Real, você teve a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas. Então, a gente teve um período em que a gente plantou não só na parte institucional propriamente dita, de agências reguladoras, de uma agência de concorrência que se chama aqui no Brasil de CAD, e outras instituições, mas leis, né? As normas, as regras da economia, foram muitas as regras que foram criadas naquele período e que se resvalaram nos anos seguintes, até mais ou menos aí 2013, 2014, a gente ainda colhia os frutos do que a gente havia feito.
No entanto, quando a gente começa lá em 2007, mais ou menos, a gente começa a ver que a coisa começa a degringolar. E a parte das reformas estruturais, elas pararam, né, por ali. E aí a gente já estava, os economistas, né, muitos economistas que escreviam artigos, o professor Fragelli é um deles que está aqui, mas entre outros, você tinha textos do Alexandre Schwartzman, até do Fábio João Biagi, dentre outras várias pessoas, que já colocavam lá atrás, mas olha, não vai dar certo. A gente parou de fazer reformas institucionais relevantes, pode ter certeza que em algum momento a gente vai começar a sofrer com isso. E não deu outra. Depois do primeiro trimestre lá de 2014, né, a gente entrou numa recessão grande, 2 anos de recessão, que depois a gente, para retomar isso, está complicado. E o nosso nível de PIB não chegamos lá. Então, aqui tem alguns quadros, só para mostrar para vocês, que não só o Brasil está crescendo muito pouco, como comparativamente, que é o gráfico à direita lá, né, no caso aqui à esquerda dessa mão aqui, mas olhando aqui à direita, também comparativamente aos países em desenvolvimento, também a gente está muito mal, né? O nosso PIB não está ainda no mesmo nível lá do que a gente, quando começamos a queda, né, no primeiro trimestre de 2014, e passamos a ter déficits, né, nos nossos resultados, né? Então, depois de mais de 15 anos de superávit primário, a gente começa a ter déficits, né? E aí, qual é o problema disso? Que é esse que é o ponto que eu quero chegar. Quando a gente não cresce, quando a gente tem uma produtividade lá no pé, acabou de sair o livro da Zeina, que eu vou ter um grande prazer de ler, e que ali mostra, pelo menos eu vi na resenha, que mostra ali como a nossa produtividade está lá embaixo, né, estagnada, 20 anos de estagnação. Eu acho que aqui na Fundação Getúlio Vargas, tantos economistas estão mostrando isso, Fernando Veloso, o pessoal do IBRE, Samuel Pessoa. E aí, o que acontece? Naquele gráfico ali, a linha em azul, eu não estou vendo aqui direito, mas eu não consigo ver direito também ali, mas tudo bem, são as despesas discricionárias. E lá de cima são as despesas obrigatórias. Lá em 2014, aí eu estou falando aqui um pouco de cabeça, que eu não estou vendo o gráfico, mas as despesas discricionárias estavam ao redor de 25% dentre as despesas, né, o percentual dessas despesas em 25%, e hoje em dia ela está ao redor de 6%. Dentre essas despesas discricionárias, você tem o investimento público, que está ao redor de 2%. Isso mostra que estamos num estado que ele está inchado, tão inchado, que ele está pegando todos os recursos que nós todos contribuímos, que somos pagadores de impostos, né? Então, pegam todo esse dinheiro da sociedade, 36% do PIB, mais ou menos, é o nível de tributação do Brasil, pegam isso aí e gastam majoritariamente a União, na parte de previdência, mas também na parte da folha dos ativos, e os estados que estão ali embaixo, se eu peguei do boletim lá do Tesouro Nacional, se você vê a barrinha azul, é o gasto com folha de pagamento, dos ativos. Então, vejam bem que tanto a União quanto os estados e municípios gastam a grande parte do dinheiro que arrecadam com a sua própria folha, com a sua própria burocracia. E aí, aquele amarelinho pequenininho que está ali naquele gráfico de baixo, nas barrinhas, ali são por estados, tá? Mas vejam que o padrão é mais ou menos o mesmo. Mais ou menos, uns estados piores do que o outro, mas é mais ou menos o mesmo. Nível de investimento, não tem. Né? O amarelinho é o nível de investimento. Você não tem. Então, a gente tem um problema, de fato. O Estado brasileiro, ele gasta muito com a sua burocracia, né, com juízes, com o Ministério Público. Se vocês forem em Goiás, eu até brinco o seguinte, se vocês forem no TCE, não, é Tribunal de Justiça, se vocês forem ao Tribunal de Justiça, se vocês forem à garagem do Tribunal de Justiça, se vocês forem ao banheiro da garagem do Tribunal de Justiça, nossa, eu morro de inveja. É um lugar que eu falei, gente, eu gostaria que a minha sala fosse aqui, porque é lindo.
Aí você vai ver lá a minha salinha, coitada, uma caindo, goteira, porque o executivo paga muita conta dos demais poderes, né? Então, assim, o gasto que se tem com a burocracia, ele é, para mim, inaceitável. A gente tem que rever isso na nossa sociedade. Se nós não revermos isso na nossa sociedade, a gente começa a enxugar gelo. Eu sou a secretária mais longeva do estado de Goiás. Como secretária, assim, se você pegar a Secretaria da Fazenda, né, eu sou a secretária mais longeva nessa pasta, e que incorporei o planejamento também. E o que eu não quero é enxugar gelo. Então, depois que eu vou mostrar para vocês a gestão que fizemos lá, responsável, na parte orçamentária, e os resultados com a parte social, vocês vão ver o seguinte: o que eu tentei fazer é criar margem fiscal, responsabilidade fiscal, para poder, de alguma maneira, devolver à sociedade. Mas, da maneira com que a gente está hoje, eu tenho que institucionalizar muitos processos e procedimentos, porque toda pessoa que está nessa pasta, se ela aumenta o seu poder de forma pessoal e sem institucionalizar processos e procedimentos, certamente você pode até fazer uma boa gestão, mas você vai estar enxugando gelo. Então, uma das minhas lutas hoje é para ter uma TI muito sólida. Estou investindo em inteligência artificial, estou investindo em sistemas, né, para botar todos os processos e procedimentos institucionalizados para tirar poder da pessoa que está sentada na minha cadeira. Então, eu tiro o poder de mim mesma, para que um próximo gestor tenha muita dificuldade de fazer besteira naquela cadeira, porque tudo vai estar institucionalizado, dentro de processos e procedimentos. Então, vocês vejam, só para vocês entenderem por que hoje o debate político, o debate econômico, coloca-se muito, você tem lá economistas discutindo, temos que ter responsabilidade fiscal, não temos que ter teto, não temos que ter teto de gastos. Eu não tenho dúvida, teto de gastos, tanto para a União quanto para estados e municípios, é fundamental. Eu tenho teto de gastos desde que cheguei, tenho um teto de gastos estadual que vai estar lá durante bom tempo, e é por conta desse teto de gastos que a gente está conseguindo fazer boas escolhas. Porque uma coisa é a cabeça de um economista, é a cabeça de um técnico que sabe que precisa escolher para a gente ir adiante. A outra coisa é convencer um político de que ele precisa fazer escolhas. O político não quer fazer escolhas. O político quer, eu quero isso e isso. E se tiver mais uma outra coisa, é mais isso. Então, o teto de gastos, ele é fundamental para você chegar para o político e falar: você pode gastar nisso ou isso. Né? Aqui é como o mundo vê o Brasil, e como é que foi Goiás? Como é que eu peguei Goiás para vocês verem como que a parte fiscal e social estão de mãos dadas. E é essa a grande mensagem que eu tenho para dar hoje aqui. Ajuste fiscal não é nunca um fim em si mesmo. Ajuste fiscal é um meio, é uma forma para a gente conseguir margem para poder investir no social. Então, a população ela tem que sentir. A gente tem que ver menos gente na rua, a gente tem que ver mais escolas, a gente tem que ver mais hospitais, a gente tem que ver menos reclamações da sociedade, a gente tem que ver uma cultura pujante, a gente tem que ver pessoas ligadas ao esporte também ali sendo incentivadas, a gente tem que ver o Brasil, de alguma maneira, sentir que tem um Estado que está ali presente, que pega aquele dinheiro dos pagadores de impostos e vai reverter em coisas boas para a sociedade. Então, como eu peguei o estado de Goiás com uma dívida de curto prazo de 6 bilhões de reais e um caixa de 11 milhões. Eram dívidas da seguinte ordem: eu tinha 2 folhas, você vê que eu gastava muito com o pessoal, né? Pois bem, quando eu cheguei lá, eu ainda assim devia 2 folhas de pagamento. Devia também o que eles chamam de crédito consignado. Crédito consignado é aquele crédito que o servidor público
toma com o banco, que em geral é uma taxa menor, porque há uma garantia de que aquele cara é um servidor público, não pode ser mandado embora. Pois bem, sabe o que o governo de Goiás fez? Criou uma lei, né, pessoal bem criativo. Aí cria-se uma lei dizendo o seguinte: olha, o Tesouro pode roubar, porque para mim isso é roubo, né, do servidor 1 mês, porque ele não tem fluxo de caixa para fazer os pagamentos. Então, lá tinha-se o seguinte: eu pegava do servidor, eu não, governo anterior, de 2018 para trás, pegava o dinheiro do servidor, colocava no seu caixa, para ter fluxo de caixa, porque não tinha dinheiro, e no mês seguinte é que pagava aos bancos. Então, criava-se uma confusão, né? Então, os bancos, obviamente, ligando para os servidores, dizendo que eles estavam inadimplentes, na verdade, deviam estar ligando para a secretária, que é a secretária que é a culpada, né? Isso lá em 2018 para trás, antes da gente entrar. Mas assim que a banda tocava. Devíamos também, veja bem, 4.600 fornecedores. Eram 4.600 pessoas ou empresas que fizeram algum serviço para o Estado e simplesmente o Estado resolveu não pagar. Tão simples quanto isso. 4.600 fornecedores. Então, quando eu entrei lá na gestão do governador Ronaldo Caiado, quem foi a pessoa que me chamou para estar lá com ele, nessa empreitada, eu recebia diariamente um mundaréu de gente. Minha sala era um entra e sai de gente cobrando ao Estado de que o Estado estava devendo. E, de fato, estava devendo 4.600 fornecedores. Vinculações constitucionais de saúde e educação não pagas. As contas do governo anterior, em 2018, foram reprovadas, óbvio. Nem vinculações constitucionais quando o governo está quebrado, é isso, nem isso paga. Mais ainda, merenda escolar sem ser paga aos municípios, transferidas aos municípios. Merenda escolar não faz parte de vinculação de educação. Fora aí, 400 obras inacabadas, vários projetos sociais paralisados. Então, uma loucura. Quando vocês escutarem esse nome no jornal, restos a pagar é dívida de curto prazo de um Estado, de um ente federado. E aí eu chamo ali de dívida, quando eu chamo de RAP, que seria o restos a pagar estrutural, de 3,2 bi, é porque eu estou dizendo a vocês o seguinte: eu, no meu ano, eu tenho que ter uma receita desse tamanho e um gasto, no máximo, desse tamanho, nunca maior. Quando eu tenho restos a pagar de maneira contínua e, pior, crescente, o que eu estou dizendo é o seguinte: os meus gastos não cabem na minha receita. Minha receita, ela é menor que os meus gastos. Portanto, todo ano eu estou jogando a bola para frente. E é isso que a gente vê ali com o Estado de Goiás, que é jogar a bola para frente. Isso aqui, só para dizer para vocês, não precisa ficar prestando atenção nessa tabela que é cheia de número, mas a primeira coluna é a coluna de quanto que é o meu gasto efetivo de cada poder, né? Eu tenho, pela lei da responsabilidade fiscal, eu tenho que ter um gasto limite com o pessoal, porque justamente é pessoal que é um dos problemas dos estados. Você sabe o que os estados fizeram? Sabe o que o Estado de Goiás fez? Gracinha do Estado de Goiás. Fez o seguinte: olha, pensionista, tira da folha. Tira desse é muito chato. Para que computar pensionista? Vamos tirar. A gente também tem gasto com imposto de renda. Mas tira dali da conta. E tira da conta porque então passaram-se leis no Estado de Goiás em 2017, 2018, retirando da conta de pessoal coisas que deveriam estar. E, aprovadas pelo Tribunal de Contas lá daquela época. E uma lei que foi aprovada na Assembleia. Quer dizer, não é só o executivo, quando ele quer ir por um caminho ruim, ele não vai só. Ele tem outros poderes que vão com ele ali.
Goiás, desde janeiro de 2019, faz mais nada disso. Primeira coisa que a gente fez, né, eu fiz com todo o apoio do governador Ronaldo Caiado, e essa faz toda uma diferença, ter um gestor, seja ele prefeito, governador ou presidente, que apoia o secretário de Economia. Você precisa ter ele te apoiando, porque se ele não estiver te apoiando, é melhor pegar o chapéu e ir embora, porque não vai conseguir fazer as coisas. Então, eu precisei do governador me apoiando, e ele me apoiou em todas as questões dificílimas que passamos lá, principalmente no ano de 2019, que foi o primeiro ano quando chegamos lá. Então, essa questão da folha foi um deles, porque eu queria colocar de maneira clara que nós estávamos extrapolando os limites, né? Que nós estávamos não contabilizando naquela conta coisas que deveríamos estar contabilizando. Foi difícil, gente, eu estou contando de uma forma que rápida, mas foi muito difícil fazer isso. Não é trivial. A pessoa que senta nessa pasta, ela tem que ter carcaça e tem que ter resiliência, que é algo que a Fundação Getúlio Vargas te ensina, by the way, né? Aproveitando aqui. Então, aqui vocês aprendem a ter resiliência, aprendem a botar uma carcaça, porque quando você vai tomar algumas medidas que são contrárias a diversos interesses, não é algo trivial, não é algo fácil, né? E aí nós fizemos muitas coisas, né, que só para mostrar para vocês que quando, em janeiro de 2019, quando o governador Ronaldo Caiado foi lá à STN, né, foi lá conversar com o ministro Paulo Guedes para dar um abraço nele, para receber um parabéns, o senhor é o governador do estado de Goiás. Aí a titular da pasta da STN chegou para ele e falou: olha, governador, eu não sei se eu devo te dar parabéns, porque você pegou o 4º pior estado em situação fiscal do Brasil. Você só está perdendo para o Rio de Janeiro, para Rio Grande do Sul e para Minas Gerais. E depois vem você. E aí, olhando esse gráfico, dá para ver um pouco que a folha de pessoal, o que eu queria dizer sobre folha de pessoal? A folha de pessoal, porque os governadores, né, os governadores antigos lá do estado de Goiás, entendiam o seguinte: olha, vamos dizer que vamos ter aumento para servidor porque eu quero ser eleito. Então, eles usavam medidas populistas, essa era uma delas, para poder, né, ser reeleito. Então, você vê que a folha, enquanto a folha aumentou em 600% nesse período aí, só para fazer uma comparação com a minha maior arrecadação, que é o ICMS, né, que dentro da minha receita ele representa 75%, minha maior receita, fonte de receita, cresceu 350%, enquanto que a minha folha cresceu 600%. Obviamente que não ia dar certo isso, né? Muito claro que não vai dar certo. E aí você tem uma medição de risco pela STN que chama-se CAPAG, que é a capacidade de pagamento, e ela vai de A a D. Goiás era C, praticamente D. Eu estava realmente entrando naqueles 4 estados piores do Brasil, que eram Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, já tinham CAPAG D, Goiás era o próximo a ter CAPAG D. Nós revertemos isso. Mas a primeira coisa, quando eu cheguei lá em janeiro de 2019, sabe, Neto, é o seguinte: a gente precisa mudar a cultura do lugar quando a gente chega. Porque imagina, só na minha secretaria, gente, eu tinha 3.000 colaboradores. No estado, a gente tem de ativos e inativos 170.000. Metade aí é de ativos. Então, na minha secretaria, eu resolvia isso aí imitando o Banco Central. Uma vez, conversando com o Ilan, eu perguntei: por que essa instituição, Banco Central, dá tão certo no Brasil, né? Compara com outras instituições, né? Por que as outras não deu certo? Aí ele falou uma coisa curiosa para mim na época. Ele falou assim: eu estava no CAD, ele estava no Banco Central. Ele falou: toda sala tem lá uma plaquinha com os valores do Banco Central. Eu falei: vou criar também os meus valores aqui na Secretaria da Economia. E aí criei esses valores, onde toda a minha Secretaria da Economia está espalhado esses meus valores, que é a desburocratização. Vocês acham que é fácil desburocratizar a máquina? Não, não é fácil.
eu fui desburocratizar a forma de pagamento de um determinado imposto, que chama-se ITCD, que é o imposto que quando a pessoa falece ou quando ela quer doar, ela tem que pagar, fazer um pagamento de imposto. Eu quis desburocratizar isso, torná-lo mais fácil, o pagamento. O Sindifisco foi contra mim e me botou na justiça. Não é fácil fazer a coisa certa. Não é fácil você conseguir realmente, de fato, desburocratizar. Aquilo ali não são palavras soltas. Aquilo ali são palavras que eu realmente tento exercer dia a dia. Então, a desburocratização, para mim, ela é essencial dentro de uma máquina pública, porque na hora que tem muitos processos e procedimentos, que as pessoas elas querem ter o poder da caneta, de olhar para você, de você ter que ir lá beijar a mão dele. Eu não quero isso. Só que isso eu vou de encontro a muitos interesses. Então, para o Sindifisco, por exemplo, eu estava tirando o trabalho de auditor. Também tem a transparência ativa. A transparência ativa é aquela o seguinte: eu não quero esperar a imprensa vir a mim para perguntar os meus dados. Eu quero ir à imprensa. Eu quero mostrar por via de boletins. Criei um aplicativo onde diariamente toda a sociedade pode ver a arrecadação diária. Tem lá um aplicativo para isso. Então, a transparência ativa é que eu quero mostrar de forma transparente. Vou à Assembleia Legislativa, toda vez prestar contas. Não era uma tradição, agora virou uma tradição do secretário ir lá prestar conta. Né? Sempre tem a prestação de conta que era feito por uma pessoa qualquer, não o secretário, porque o secretário não queria dar cara a tapa. Pois eu fiz questão de dar cara a tapa desde o primeiro dia que eu estava lá. Então, apanhei muito da Assembleia no começo. Nossa, como apanhei, até mesmo da base do governador, porque eu estava fazendo reformas muito duras e que afetava a base eleitoral da base do governador. Mas agora eu tenho reconhecimento de todos eles. A última prestação de contas que fiz, que foi na semana passada, a base veio fazer uma meia-culpa, inclusive, de como as contas estão e de como as coisas estão mais fáceis em Goiás, até para eles. Você tem ali uma gestão ética, técnica e eficaz, né? E isso é muito importante, porque a ética, você tem que tomar muito cuidado o tempo inteiro, e vou dar um exemplo, né? Bobo, mas é um exemplo. Lá na secretaria, o secretário era por praxe, por cultura, no final do ano, ganhar um monte de presente, uísque, e assim por diante, 500 presentes. E eu, assim que cheguei, deixei muito claro: olha, aqui, secretário não ganha presente, porque eu não tem por que ninguém me presentear. Já tenho meu salário no final do mês, estou aqui para fazer um trabalho, estou sendo paga da forma com que me falaram que eu ia ser paga, então não preciso, ninguém precisa aqui, empresário nenhum precisa vir aqui. E botei uma linha muito rigorosa entre o empresariado e assim, empresariado, principalmente porque lá tem benefícios fiscais, né? Na minha secretaria que são dados os incentivos fiscais para os empresários. Então, eu botei uma linha muito forte entre os empresários e o setor público. Criei crachá para entrar na minha secretaria, não tinha, entrava, não era uma... Aí, sabe o que eu ouvi de alguns servidores? A senhora está criando coleira. Eu falei, não é coleira. Isso aqui é para mostrar que nós somos daqui. Quem não tiver com crachá, não entra aqui. Tão simples quanto isso, não entra aqui. Para entrar, tem que ir lá, registrar, dizer o CPF, dizer quem é. Aqui não entra gente escondida, aqui entra as pessoas e tem que fazer o devido registro na secretaria. Isso tudo, gente, assim, parece que são coisinhas pequenas, mas isso foi moralizando a secretaria. Então, os empresários já sabiam que quando mandavam presentes para a secretaria, eles iam ser devidamente doados para os servidores, especialmente os terceirizados, que é o que ganhavam menos. Então, eu fazia lá, botava vários presentes, agora vamos fazer sorteio, e sorteava com os colaboradores, os faxineiros, as pessoas que ganhavam menos dentro da secretaria, fazia questão de passar isso e fazia questão de mostrar aos empresários que não ficava para mim nada,
que aquilo era, se eles ainda insistiam em dar alguma coisa, que isso ia ser devidamente passado para as pessoas que mais precisavam da secretaria por meio de uma brincadeira, né? Ali está serviço de excelência, obviamente, porque a ideia é a gente sempre tentar prestar o melhor serviço. Hoje, no Brasil, o que a gente tem de forma geral? Paga-se um imposto desgraçado, 36% do PIB, e que serviços temos, né? Então, não temos que melhorar os nossos serviços, isso aí então, ali, eu sempre falo, o cidadão, ele tem que vir pela ouvidoria, ele tem que ter a linha, né, entre o setor público e o setor privado. Mas a gente precisa ouvi-lo, a gente precisa respeitá-lo e a gente precisa respondê-lo, né? E também ali a institucionalização, como eu disse, que tem que institucionalizar processos e procedimentos. Então, ali, quando a gente começou, e vou passar um pouco mais rápido aqui, mas quando a gente já começou com a ideia de mostrar a transparência, dar transparência total. Fizemos medidas muito duras, reformas estruturais muito, muito duras. Tá? Talvez vocês não tenham ainda, e como é uma aula muito curta, então não dá para mostrar todas as idiosincrasias do setor público, mas uma delas, que era muito interessante, é o seguinte: todos os secretários, né, primeiro é o seguinte, é só o secretário de Fazenda, ou no caso Economia, que está segurando os gastos. Qualquer outro secretário quer gastar. Qualquer outro. Então, o que se tem na máquina pública? Isso é a mesma coisa para a União e a mesma coisa para o município. Eles têm fundos. Então, cada secretário quer seu próprio fundo. Fundo. Para quê? Para reservar um dinheiro do orçamento para ele. E aí o Tesouro, que deveria ter, né, deveria ser a cabeça para fazer a alocação de recursos baseado no que o governador quer, no meu caso, né, poderia ser prefeito ou presidente, para a sociedade, fica à mercê desses N fundos que existem, né, porque são os secretários tentando abocanhar um pedaço do orçamento do Estado. O que eu fiz? Eram mais de 45 fundos, acabei com todos os fundos que eu poderia ter terminado, fiquei apenas com os fundos que eu tinha que ficar porque eu era obrigada a ficar, ou seja, quando o governo federal passa um recurso para mim, para a saúde, eu preciso ter um fundo de saúde, né? Então, esse fundo eu tenho que ter, porque a Constituição assim diz. Então, eu preservei 18 fundos, mas acabei com mais de 23 fundos. Obviamente, eu briguei com muita gente. Então, quem senta nessa cadeira, de novo, tem que ter uma resiliência muito grande. Tanto é que nunca ninguém lá no estado de Goiás, eu vou dar o exemplo do estado de Goiás, ficou nessa cadeira por mais de 2 anos. As pessoas não aguentam. É muita pressão, é muito trabalho, é muita porrinhação, é muita gente que te martela para dizer que você está fazendo errado. E, no fundo, você está fazendo certo. Ser republicano é complicado, não é fácil. E, mais uma vez, eu digo, a gente precisa ter resiliência. A gente precisa acreditar muito que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está no direcionamento correto, que a gente está fazendo realmente algo republicano. E volto a falar, se nós não tivermos líderes dessa magnitude, com esse espírito, como, graças a Deus, eu tenho lá do governador Ronaldo Caiado, que é um exemplo, sim, de político, um grande exemplo de político. Nunca, em 3 anos e 4 meses, nunca me pediu nada. Nunca chegou para mim e falou assim, olha só, Cris, daria para? Nunca. Isso é muito raro. Isso é muito raro. Poucos são os políticos que fazem isso. Então, eu tenho realmente, é uma honra estar trabalhando por uma pessoa como o governador Ronaldo Caiado. Aliás, eu fui para lá por isso, porque eu sempre gostei do senador, né, do deputado federal e do senador Ronaldo Caiado. Então, eu tinha essa admiração por ele. Quando ele me convidou, eram poucos os governadores com que eu trabalharia, mas pouquíssimos. Eu não, né? E o governador Ronaldo Caiado, certamente, era um deles e não estava enganada, né?
Fizemos a reforma da Previdência, só para vocês terem uma noção, gente. O Estado de Goiás, mesmo não sendo aquele que estava em pior situação fiscal, foi o primeiro a fazer a reforma da Previdência no Brasil. Foi o primeiro Estado. Fiz antes do Rio Grande do Sul, fiz antes de Minas Gerais e fiz antes do Rio de Janeiro, que eram estados que deveriam também estar ali. Rio Grande do Sul faz muito dever de casa. O governador Eduardo Leite também é uma pessoa de tirar o chapéu. Também foi, né? Porque agora teve que sair, mas ele fez um papel muito bacana. Então, o governador Eduardo Leite também tem todo o meu respeito. O Marco Aurélio, que também é um secretário de Fazenda lá, que veio também da casa, é também um ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, está fazendo um excelente trabalho, mas eu brinco com ele que, assim, eu consegui ir na frente. Eu consegui ir na frente. Né? Fiz primeiro a minha reforma da Previdência, fiz primeiro a minha reforma administrativa, acabando com o quinquênio, anuênio, arrumando o magistério. Entrei no RRF antes dele. Antes dele, não, mas, enfim, dos outros 3 estados que estavam em situação pior que a minha. Então, e acho que isso não é só um mérito meu, porque sou chata, né? Sou chata pra caramba, né, Fragélio? Fragélio sabe disso, né? Assim, né? Governador Valcar também fala. Você é muito chata, Cris. Eu falei, pois é. Mas é por eu ser chata que a gente tem conseguido as coisas, governador. Mas eu digo isso com muito orgulho, que a gente foi o primeiro estado a fazer uma reforma da Previdência, gente, porque não é fácil fazer uma reforma da Previdência. Não é fácil, não é fácil. E aí a gente teve uma economia no nosso déficit de aproximadamente, se eu pegar os 3 anos, de 20, 21 e 22, sei lá, soma aí, não estou vendo aqui os números direito, mas 1,4 bi mais ou menos. Tá? Mais ou menos isso. E em 10 anos a gente tem aí também uma economia, e quando eu digo economia, é porque o déficit sempre aumenta, só que ele vai aumentar menos. Então, em vez de ele aumentar numa magnitude maior, ele aumenta menos por conta da reforma da Previdência, mas o déficit sempre aumenta. Então, ele continua sendo um problema para os estados e municípios. Incentivo fiscal também foi algo que eu tive que tirar. Então, cortei incentivo fiscal e aí, novamente, esbarrando em interesses, capa preta. Foi dezembro de 2019, dizendo que a secretária Cristiane estava desindustrializando o estado de Goiás. Então, foi capa preta da Federação das Indústrias, né? Associação Industrial também, os empresários fizeram greve. E hoje reconhecem que o esforço foi importante. Hoje trabalhamos de mãos dadas, de maneira republicana, em prol do estado de Goiás. Mas isso não foi fácil lá atrás. Goiás não tem muitas empresas a privatizar. A maior empresa que a gente poderia privatizar é essa, e, em segundo lugar, a de saneamento. Então, a gente privatizou essa empresa e os 2 bilhões que vão entrar para um fundo de previdência. Também não é para qualquer coisa e para fazer gasto corrente. É para o fundo de previdência, que é um gargalo do Estado. Então, mostra toda uma responsabilidade, de novo, do governador Ronaldo Caiado. Porque eu posso sempre falar como técnica, mas ele, como político, pode não aceitar e pode preferir gastar o dinheiro numa rodovia, botar asfalto em algum lugar que dá voto. Aliás, é isso, viu? Isso é uma coisa interessantíssima que eu aprendi. Asfalto dá voto à beça para prefeito. Nossa! Botou um asfalto em cidade menor, porque a gente está numa cidade do Rio de Janeiro. Nós temos mais de 5.500 municípios. Botou asfalto em cidade, o prefeito ganha a reeleição. Então, você imagina como ficam lá no governador para botar asfalto. Por isso que essas emendas aí escondidas, aí, essas emendas todas do governo federal, vai ver para onde foram. Trator, asfalto, uma ponte em sei lá onde. É complicadíssimo, mas é isso. É porque aí o cara da sua base vai ganhar lá a eleição, e aí ele vai te ajudar também a você ser eleito para continuar sendo senador, deputado federal, etc. Então, os interesses ali são sempre assim, né, complicados. Reforma administrativa, enfim. E aí os resultados vêm. Então, os resultados vêm. Hoje eu pago a folha
no último dia trabalhado, aliás, desde 2019, no final de 2019, pago a folha com o consignado pago as minhas vinculações constitucionais aos municípios, pago aos poderes no valor que tem que pagar, não deixo de pagar um fornecedor. Então, é o seguinte, André, me prestou um serviço, eu imediatamente, você mostrou a conta, eu vou lá e te pago. Então, dentro das despesas de um Estado, você tem 3 tipos de despesa: empenhada, liquidada e paga. Em geral, você tem distorções entre esses três tipos de despesa. No Estado de Goiás, hoje, a liquidada e a paga, ela é feita praticamente concomitantemente. Praticamente, liquidou, eu vou lá e pago. O empenhado é para você mostrar que teu orçamento você quer fazer aquele gasto. Então, você pode ter hoje, eu sei que eu vou ter uma folha de tanto, eu vou empenhar toda a minha despesa de folha, então fica uma coisa muito grande, e aí eu vou cada mês pagando, né, liquida, paga, liquida, paga, liquida, paga. E o resultado é que, pelo 3º ano consecutivo, depois de muito tempo, a gente passou a ter resultados orçamentários positivos e estou tendo aprovações unânimes dentro das minhas contas do Tribunal, do TCE, né? Que é o Tribunal de Contas do Estado. É como se fosse o TCU, o U é da União e o E é do Estado, né? A outra coisa também importante é que meus restos a pagar, aquele laranjinha, o verde não conta, porque o verde é quando eu entrei no RRF, isso aí é uma distorção do RRF, tá? Mas o importante é o laranjinha, a gente está conseguindo pagar restos a pagar. Então, daquela conta que eu disse para vocês de 6 bilhões que eu tinha de restos a pagar, hoje eu tenho 250 milhões, tudo planejado para acabar em dezembro de 2019. E estamos, pela primeira vez em 2021, com uma disponibilidade de caixa. Então, estamos invertendo o jogo. Tá? Folha de pagamento, ela começou muito fora, aquele vermelhão lá é quando eu conseguia, de fato, tirar a maquiagem contábil da conta de folha de pagamento, e hoje a gente já está no verde, que é aquela conta que está ali embaixo, né? Isso aqui foi uma gestão fantástica. Essa aqui... O que eu tenho feito? Isso também é uma coisa importante, viu, para quem lida com finanças públicas. Você teve lá, nos anos 90, 2000, o problema grande era um problema de dívida, de estoque. Então, a Fragélia até estava ali fora comentando comigo sobre a questão da renegociação daquela dívida e tal. Então, o problema, Fragélia, naquela ocasião, anos 90, principalmente, quando você teve a privatização dos bancos estaduais, o grande problema era o estoque da dívida, era a montanha, e essa dívida é o que a gente chama de dívida de longo prazo, é uma dívida contratual. Então, você tinha um problema de dívida, o estoque era muito alto. Depois, você passou a ter um problema de fluxo, não mais de estoque. Então, o Estado de Goiás, por exemplo, nunca teve um estoque de dívida tão alto. A gente tem, assim... A gente chegou em 2019 com mais ou menos 100% da RCL, agora está um pouco menor, uns 85% da RCL. Então, o estoque nunca foi um problema, mas, mesmo assim, eu estava numa situação que eu não conseguia pagar as contas, porque eu estava quebrada por conta do meu fluxo de caixa. O problema era o serviço da dívida. O serviço da dívida. Então, eu vou dar aqui um exemplo do que fizeram no Estado de Goiás. No Estado de Goiás, em 2013, depois com um aditivo em 2015, tomaram um empréstimo com o Banco do Brasil, 1,5 bilhão de reais, mas atrelados ao dólar. O dólar explodiu. O que aconteceu comigo? Depois, ano passado, depois de ter pago mais de 2 bilhões de juros e amortização, que é o que a gente chama de serviço da dívida, eu estou com uma dívida de 3 bilhões de reais. O que eu fiz agora? Renegociei essa dívida com o Banco Mundial. Então, o Banco Mundial vai me dar um empréstimo para que eu pague o Banco do Brasil. Minha dívida vai ter que continuar em dólar, mas em condições muito melhores, um VPL de quase 800 milhões para o Estado de Goiás.
que eu estou criando até 2034, então passa a gestão Ronaldo Caiado, mesmo que ele seja reeleito em 2026, em 2023 agora, né, e fique. E isso é a preocupação que toda pessoa que está aqui deveria ter, com médio e longo prazo, mas as pessoas não têm. Então, as pessoas eu estou aqui nesse governo, daqui a pouco eu não estou mais lá, então eu tomo uma dívida aqui, serviço da dívida está ruim, condições péssimas, dane-se, eu tenho 3 anos de carência, depois quem vai pagar é o outro governador, que se dane. Essa forma de pensar tem que estar amarrada com uma regra que não permita que o gestor faça isso. Então, toda dívida em dólar, por exemplo, ela deveria ser acompanhada de uma proteção cambial. Porque se tivesse tido uma proteção cambial lá, quando foi tomada, isso não teria acontecido agora. Esses cuidados a gente ainda não tem. Não tem regra para isso, mas deveria ter, por exemplo. E outras coisas também, que eu fiz também uma renegociação. Então, eu consegui melhorar o fluxo de caixa para o Estado num VPL de aproximadamente ali 10 bilhões de reais. Então, são essas preocupações que a gente tem que ter com o Estado. E aí, agora, eu que sou ainda CAPAG-C, que é aquele risco Estado, né? Eu era CAPAG-C quase D, estou no meio, ano passado, retrasado, a gente estava numa CAPAG-C bem no meio, e agora a gente está indo para um B. Então, eu estou saindo de ser um Estado com muito risco. Entrei no regime de recuperação fiscal, foi o único Estado que entrou na recuperação fiscal. Por que ele é importante a entrada? Tá? É calote de dívida? Não. Isso aí é um erro que, às vezes, a mídia coloca, que alguns economistas colocam. Entrou no regime de recuperação fiscal, não vai pagar a dívida. Não, a dívida está suspensa, está lá sendo colocada numa conta, numa continha. O que acontece? Você renegocia com a União há 30 anos, IPCA mais 4. São condições favoráveis, mas ela vai ser paga. Então, não é um calote, é uma renegociação, assim como foi feito lá atrás. Então, é uma renegociação. Por isso que o RRF, para um Estado que está numa situação muito ruim, ela é boa, porque ela faz você... A dívida que ficou suspensa, automaticamente ela é renegociada. Quero ficar muito tempo no regime de recuperação fiscal? Não. Eu quero ficar até o momento devido em que eu diga, agora eu tenho uma parte estrutural, estou estruturada, estruturei o Estado, e agora, exceto se um gestor chegar aqui e fizer loucuras, o que pode acontecer, obviamente, basta você chegar, vou dar agora a database de 30%. Aliás, outra coisa que precisa ser revista é a questão de aumento de professor, 33% esse ano. Passou no governo federal, obrigando todos os estados e municípios a fazerem isso. Isso quebra o Estado. 33%. Não que os professores não devam ganhar bem. Claro que devem ser bem valorizados, mas você tem que ver a realidade dos estados. Você não pode simplesmente o governo federal passa uma regra para os estados, o Congresso Nacional, e que os estados não conseguem pagar isso. Então, isso é um problema. Essa criação de despesa de outras naturezas, isso é um problema, isso é um risco para a nossa federação, é um risco federativo, eu vejo. Né? Consegui lá aquela minha folha, a minha folha ficou estabilizada, está vendo ali, agora em 2022 ela teve, depois vai ter ali um aumento, tá? Mas ela ficou estabilizada, e com isso, esse gráfico é um horror de visualizar, mas com isso a mensagem do gráfico é que a verdinha, a coluna verdinha, ela está acima da coluna azulzinha, naquela parte final, e reparem que antes ela não estava acima da rosinha. Isso quer dizer o quê? O que é a verdinha? É o meu resultado primário. O meu resultado primário ele tem que ser... eu tenho que conseguir um resultado primário, pelo menos, para poder bancar o serviço da dívida. Né? E graças a Deus, é o que eu estou conseguindo fazer no final. Por que a diferença da barrinha azul para a barrinha rosa? É que a rosa é o serviço da dívida efetivo. A azulzinha é o serviço da dívida que eu deveria estar pagando e não estou, porque eu estou no RRF. É só essa a diferença.
Tá? Então, agora, eu já estou criando superávit primário para poder fazer frente ao serviço da dívida. Agora, eu preciso colocar isso de uma maneira sustentável. Como esse ano é o meu primeiro aumento de folha, então, a partir desse ano é que eu vou ver, de fato, como é que eu vou estar. Eu não gosto nunca de esconder números e dados. Né? Isso é uma coisa importante, porque muitos gestores gostam, porque tem a contabilidade pública, ela é fácil de você enganar as pessoas, ela é muito fácil. E o que eu faço é tentar desenrolar e tentar mostrar a verdade. Porque dado é dado, fato é fato. Então, assim, você pode até maquiar o dado para apresentar, mas a coisa concreta vai sempre estourar, porque, né, é o fato. Isso aqui, gente, é uma coisa tão importante, que é o seguinte. Quando eu falo para vocês que a responsabilidade fiscal e social ela tem que estar de mãos dadas, tem dois gastos que são essenciais na nossa sociedade: educação e saúde. Educação e saúde. Nós temos um mínimo constitucional para gastar com saúde, educação, de 25% e 12% em saúde. É isso que os estados precisam gastar. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: o estado de Goiás talvez seja o único estado em que faz esse gasto no nível do pagamento. Meus 25%, eu sempre gasto um pouco mais de 25% em educação e um pouco mais de 12% em saúde, no nível do pagamento. Isso significa que eu tenho que ter um rigor, um acompanhamento, um monitoramento de como está sendo gasto, no que está sendo gasto, que é algo que eu tenho feito por conta do planejamento estar comigo. Então, semanalmente, eu sento para conversar com a professora Fátima, que é a secretária de Educação, com o doutor Ismael, que é o secretário de Saúde, e com outras duas secretarias ligadas também à parte social, para que eu tenha certeza que o dinheiro está indo para aonde tem que ir, principalmente para a gente não ter problema de contas lá no TCE. Tá? Então, aqui é para mostrar para vocês que um Estado que tem as contas arrumadas investe na sociedade. Investe na sociedade. Agora, eu vou falar uma coisa curiosa para vocês aqui, que é algo que nossos professores e quem está nos escutando aqui podem reverberar isso depois, né? Merenda escolar não está dentro de vinculação da educação. Eu gasto com vinculação, a minha receita corrente líquida é ao redor de 32 bilhões de reais. O meu gasto com educação de forma completa é uns 10 bilhões de reais. Com vinculação, em particular, é 7, tá? Porque inativos não está aqui e tem várias outras coisas que não estão aqui, tá? Então, eu gasto bastante com educação, não é? Pois bem, vocês sabem quanto vale um prato de comida de um menino que está sentado lá numa escola? Vou falar da realidade de Goiás, mas eu tenho certeza que não é diferente de outros estados. Até ano passado, ela valia 56 centavos. 56 centavos. Eu gastando 10 bilhões em educação. 56 centavos era o prato de comida de um menino. Quando eu soube disso, eu fiquei tão horrorizada. E aí, eu conversando com o Ismael, que é o secretário de saúde, eu falei: Ismael, essas crianças não comem o que precisam comer. Então, como que nós queremos ter uma sociedade melhor no futuro, se hoje eu que gasto 10 bilhões com educação, 7 com vinculação, estou pagando 0,56 centavos por um prato de comida? O que esse menino está conseguindo se alimentar bem para poder estudar, para poder, né, ter uma parte cognitiva dela boa? Certamente alguma coisa está errada. Então, merenda escolar, para mim, deveria estar dentro de vinculação. Porque o que acontece? Muitos estados, como não têm as coisas muito bem planejadas, e essa é a realidade de maior parte dos estados, faz o seguinte: chega no final, tem que completar a vinculação, o que faz? Sai comprando, compra cadeira, compra copo, compra não sei o quê, compram coisas que não precisariam comprar, mas fazem isso para poder cumprir com a vinculação constitucional. Não é o caso de Goiás, já vou dizendo logo isso, mas eu sei que é o caso de muitos estados, porque não querem descumprir a vinculação, então tem que comprar, e não gastam com aquilo que realmente tem que gastar. Então, no estado de Goiás,
esse ano, que é um ano que eu consegui ter uma margem um pouco melhor, aloquei mais quase 300 milhões em merenda escolar, mas, pasmem, sabe quanto é que eu consegui melhorar o prato de comida? Ele saiu de 0,56 para 1,1 real. Ou seja, os nossos meninos de Goiás, as nossas crianças de Goiás não estão sendo bem alimentadas. E imagino que no Rio de Janeiro também seja assim, no Ceará talvez seja assim também. O Ceará é um maravilhoso exemplo de educação. Sobral é o que a gente tem feito em Goiás, né? Copiado Sobral, etc. Copiado os bons exemplos do Brasil. Mas eu queria colocar para vocês aqui as injustiças sociais. Outra coisa importantíssima que nós fizemos em educação foi vestir os meninos com os uniformes, porque tinham crianças que não gostavam de escola, não tinham vergonha de escola porque não tinham um sapato, era uma sandália furada, é uma blusa furada. Então, ao dar, e foi impressionante, ao dar uniforme, material escolar, tudo bonitinho para esse aluno e melhorar a autoestima dele na escola, melhorando a escola em si, colocando infraestrutura na escola, pintando a escola, né? Fora a parte pedagógica, mas só a parte estrutural, você devolve àquela criança uma autoestima que o que acontecia? O garoto que saía do fundamental, você via lá o percentual de presença, era de 90%. Quando eles iam para o ensino médio, aquilo despencava porque o menino precisava trabalhar. E aí não queria ficar. O que a gente conseguiu? Voltar com isso. Hoje a gente está com um nível de 90% também, 80 e poucos, 90%. Como é que a gente conseguiu isso? Como é que a professora Fátima, junto com o governador Ronaldo Caiado, como é que eles conseguiram isso? Devolvendo autoestima para a criança. Coisa que, às vezes, a gente nem, né, um uniforme, como o uniforme pode fazer diferença. E aí a merenda, a luta por dar uma merenda escolar melhor para essas crianças, né? Fora toda a parte pedagógica que também foi mudada e muito. Hoje estamos com aulas duplas de matemática, português e inglês, computação. Estamos ensinando robótica em várias escolas. Tem mudado muito a parte de como lidar com isso. Pegamos o programa do Ceará, o PAIC, que é no aprendizado na idade certa, estamos aplicando lá também. Então, assim, e somos primeiro lugar no IDEB, no ensino médio. Conquistamos isso no ano passado e acho que a nossa meta é continuar com isso aí. Saúde também, a mesma coisa. E isso tudo, gente, veja bem, essa margem fiscal que a gente está conseguindo para fazer frente aos gastos sociais, olha o que aconteceu em 2020, STN, isso é um boletim da STN, o Estado de Goiás foi o que mais conseguiu economizar mesmo na pandemia. Aí você fala, poxa, mas na pandemia você não deveria gastar? Nós gastamos, mas ainda assim conseguimos economizar. Gastamos com aquilo que tínhamos que gastar. Depois eu vou mostrar para vocês a parte de saúde, né? Nós, hoje, conseguimos estar entre os 10 primeiros estados mais competitivos, melhoramos 2 itens, 2 pontos. Saímos de posição 19 para a 7ª posição em transparência fiscal, também um exercício como estamos fazendo. Ano passado, veja bem, olha, no Brasil, fomos o estado que mais conseguimos aumentar o volume de investimentos na sociedade, sendo que, se pegarmos o histórico de Goiás, desde 2000, a gente nunca investiu tanto no estado de Goiás, e isso está sendo fruto de uma gestão muito séria e comprometida com o interesse público, com o interesse do cidadão. A gente quer devolver ao cidadão aquilo que ele tem que ter, né? Aqui na parte de saúde, né? Aí tem os avanços da educação, deixa eu voltar aqui. Na parte de saúde, em Goiás, nós tínhamos apenas 3 cidades, das 246 cidades, 3 cidades apenas com hospitais e leitos de UTI.
Hoje, nós temos 23 municípios. Nós o que fizemos foi regionalizar a saúde. A gente ampliou a infraestrutura de maneira planejada para que essas novos hospitais e policlínicas possam ser custeadas ao longo do tempo, porque são muito caras. Então, a gente tem que fazer um planejamento. Então, a ideia do governador, por exemplo, que é a ideia do político, ele queria assim, não, vamos construir 17 hospitais. Falou, não, governador, isso não tem como fazer. Por quê? Porque você vai deixar uma herança ruim para o futuro, porque você vai deixar infraestruturas que não vão poder ser levadas, porque o custo de um hospital e uma policlínica é alto. Vamos diminuir esse número e vamos deixar uma herança bendita, digamos assim, né? E é isso que o governador Ronaldo Caiado, que, aliás, é médico, e ele tem muito zelo pela saúde, assim a gente fez, né? E todos os leitos que foram utilizados na parte da Covid voltaram para a sociedade e foram reutilizados para... ou UTI virou de enfermagem, o número de UTIs também aumentou bastante, né? Enfim, e uma oferta de saúde que hoje as pessoas já olham isso. Na educação foi assim fantástico, né? Assim, depois eu posso deixar essa apresentação com vocês, mas esse programa... Alfa Mais é um pouco imitando o que Sobral fez na educação lá. Mexemos na rede curricular, aumentando cursos de aulas, né, de matemática, português, inglês. Sim, tem um projeto de escola a tempo integral, que é muito importante, escolas técnicas. Então, assim, e fora a parte, eu vou pular essas partes aqui, porque é muita coisa, fora a parte de infraestrutura e fora a parte dos vulneráveis, em que a gente também está fazendo muita coisa para os vulneráveis, né? Quase 9 mil casas ali que foram já construídas. A gente tem dado um aluguel social por conta da pandemia, vai ser por tempo limitado, mas a gente viu que realmente o desemprego aumentou muito, enfim, no Brasil, mas em Goiás, né, que é o nosso estado em particular. E olha só que bacana, esse gráfico eu acho fantástico. Protege é um fundo destinado para os vulneráveis. Até 2018, olha o nível, quanto era alocado de dinheiro nesses projetos, né? Na época tinham aproximadamente 20 projetos. Hoje nós temos mais de 67 projetos na área social. Aí alguns projetos podem ser questionados, ainda precisamos avançar na parte de análise custo-benefício desses projetos, né? Fazer realmente uma análise se está dando certo ou não, mas o fato é que, quando se tem margem fiscal, quando se ajusta fiscalmente, você consegue reverter isso para a sociedade. E a sociedade olha isso, né? Porque muitas vezes nós aqui, né, da elite brasileira, e a gente tem que entender que somos a elite brasileira, né, a gente não precisa de, talvez, tantas coisas do Estado quanto os mais vulneráveis realmente precisam da gente, né, de quem está como servidor público, né. E é isso, na área de segurança, idem. Então, se tem 3 áreas que é onde a gente está investindo bastante, educação, saúde e segurança. Hoje, quando o empresário vem para mim e fala assim, poxa, mas o benefício fiscal lá do Rio de Janeiro é muito melhor que aqui de Goiás. Eu falei, vai para lá, vai ver quanto é que você vai ter que pagar com segurança lá no Rio de Janeiro. Vai ver os seus caminhões sendo roubados lá na Avenida Brasil. Vê aqui em Goiás. Aqui em Goiás você pega, está com o carro, vai para onde você quiser, está seguro. Então, a sensação de segurança mudou muito nos últimos anos. Isso é algo que as enquetes falam isso, né? E, não, sem dúvida nenhuma, foi por conta disso. E fora que dinheiro para cultura e esporte, que a gente pagou um passado de mais de 60 milhões de reais, que foi a conta do governo passado para o nosso, e estamos investindo aqui também um bom dinheiro na parte de cultura. E quando eu falo gastar na parte de cultura, eu estou falando gastar em preservação ali de uma igreja, de uma preservação de um monumento histórico, né?
você tem muitos festivais em Goiás, culturais locais, né? Preservar a cultura local é importante, né? É importante para o cidadão. Então, fazendo um resumo da ópera e terminando, que eu devo ter falado demais até, né? Não, 3h30, foi o horário. Tá, né? Acho que eu falei demais aqui para vocês. Ó. Minhas mensagens, né? A primeira grande mensagem é parabéns por vocês estarem aqui na Fundação Getúlio Vargas. Se eu conseguir ter a resiliência que eu tenho para estar aí há 3 anos e 4 meses, muito foi porque eu vim dessa casa. E eu não tenho dúvida que vocês, como alunos dessa casa, vão se orgulhar muito no futuro de terem aí no seu currículo a estampazinha ali, aquele FGV, né? O logozinho da FGV. Muito obrigada, me ponho sempre à disposição, mesmo para aqueles que não quiserem fazer perguntas ou qualquer coisa nesse momento, que eu não sei se vai abrir para perguntas. O meu contato, o Féres sabe muito bem, Fragélia, André, todo mundo aqui sabe bem o meu contato, podem me escrever, podem me procurar, eu com muito prazer atendo a todos que me procuram, principalmente aí na área acadêmica, se quiser fazer algum trabalho e estiver precisando aí de uma força, o Estado de Goiás está sempre às ordens. Muito obrigada pela atenção, gente. Obrigado, Cris, pela palestra. Eu nem vi o horário, mas acho que também estamos já 3h30. Tá, mas a gente vai abrir para 1 ou 2 perguntas, se alguém quiser fazer uma pergunta. Que bom. Já tem ali, o Luiz já pediu ali. Espera chegar o microfone, tá, Luiz? Porque aqui fica meio difícil de gritar. Também lá também já tem lá o Ciro também. Teve uma parte da palestra que foi comentado que, mesmo durante a pandemia, o Estado de Goiás conseguiu economizar. Só que a criação, pensando assim no geral, de qualquer ente federativo ou mesmo da União, a pandemia trouxe um montão de despesa de outra natureza, que foram gastos extraordinários para o Estado. E essa não margem de manobra e essa necessidade de gastar mais que trouxe um montão de argumento político contra o teto de gastos, e que era a PEC da morte, não dava para ser mão de vaca durante a pandemia. Então, mesmo que o Estado de Goiás tenha conseguido economizar durante a pandemia e manter a responsabilidade fiscal e gastar só no que realmente importa, como seria uma solução para isso, para que o teto de gastos não desmorone durante a pandemia e que não seja simplesmente revogado? Como melhorar o teto de gastos para que para que ele consiga ser flexível, inclusive no momento de pandemia, ou outro tipo de despesa de outra natureza que venha? Tá, deixa eu responder essa, depois passa para outra, pode ser? Pode ser. O teto de gastos, ele precisa ser rigoroso, ele não tem que ser flexível, esse é o meu modo de ver. Eu acho que a gente precisa saber priorizar. Então, você tem diversas despesas, você tem que saber que, se a despesa da saúde, naquele momento, ela precisa ser priorizada, então alguma outra despesa precisa ser diminuída. É igualzinho dentro da sua casa, é um orçamento familiar, né? Se você precisa priorizar para alguma coisa, você tem que abrir mão por outra, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, no Estado de Goiás, fazer boas priorizações. O teto de gastos, ele não é, pelo menos para mim, uma amarra. Ele é algo muito positivo para mostrar para aquele ser político de que ele precisa fazer escolhas, porque restrição orçamentária, quem entende somos nós, não é exatamente o político, não é exatamente o gestor. Então, é um dever nosso, né, da área técnica, mostrar para esse gestor que é possível priorizar e é possível fazer escolhas, porque
tanto para a União, quanto para os estados, quanto para os municípios, nós temos várias despesas que poderiam ser cortadas e que acabam não sendo por outras razões. Então, quando chega num momento como esse de pandemia, em que temos que priorizar, então a gente precisa, de fato, priorizar. Então, foi isso que o Estado de Goiás fez, foi isso que o governador Ronaldo Caiado fez. Ele poderia ter dito não para mim, né? Ele poderia falar assim, não quero priorizar, eu quero gastar em tudo. Mas não, eu acho que ele foi muito correto, nunca violei o teto de gastos, nem mesmo em 2020. E não vejo que esse seja um problema nacional também. Eu acho que há, nacionalmente falando, eu sei que há economistas que dizem que o grande problema é o teto de gastos, temos que ter uma flexibilização. Eu não acho. Eu acho que existem várias políticas e que, inclusive, estão documentadas, né? Seja aqui pela Fundação, o IBRE, o INSPER e diversas, a academia, o que tem de documento mostrando que tem diversas políticas públicas que não fizeram efeito, que poderiam ser cortadas, né? Por que a gente não vai por essa linha? É porque politicamente é complicado. Então, o bom diálogo, e isso eu acho que também é algo muito importante num bom político republicano, é saber fazer a boa política. Porque a boa política, a política do diálogo, a política do convencimento, ela existe. Tanto é que eu nunca refutei de ir à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para poder argumentar sobre as escolhas que eu estava fazendo, muito embora fossem escolhas politicamente complicadas. Mas nós fizemos, e foi à base de muita discussão, muita discussão, com todos os poderes, vale dizer. Aliás, é outra coisa também que aprendi. Você tem que sentar na mesa com todos os poderes o tempo inteiro. Hoje, o meu diálogo, né, também, porque tem o governador Ronaldo Caiado me apoiando, com os poderes, ele é, hoje, grande. Então, toda a lei orçamentária que eu encaminho para a Lego, eu sento com todos os chefes de poder, para saber se eu vou ter algum... Eu já antecipo o meu problema. Eu não quero que o problema estoure lá na Assembleia, né? Então, assim, eu não quero que a discussão ocorra lá, eu prefiro trazê-la para mim e tentar resolver os problemas de antemão. Nem que o executivo acabe saindo, né, no pior ali, mas a negociação ela se faz antes. A negociação ela é importante, mas não é uma negociação ruim, é uma boa negociação, é uma boa política, né? Então, o teto de gastos, em resumo, eu acho essencial, acho importantíssimo e não tiraria o teto de gastos da maneira com que ele está, nem na União e nem para os estados. Aliás, obrigaria todos os estados a terem teto de gastos, os municípios também. Mas isso é minha opinião, e eu sei que ela é controversa, porque eu sei que tem várias outras opiniões com relação a teto de gastos. Sim. Tem mais uma pergunta ali, só para encerrar? Boa tarde, secretária, tudo bem? Estou aqui no período da IPGE, e a minha pergunta é basicamente a seguinte, eu acho que da sua apresentação passa muito a imagem de que, voltando sobre o assunto de teste de gastos, essa medida não é suficiente para a sustentabilidade fiscal e muito menos para, enfim, desenvolvimento dentro de um Estado. E, enfim, pensando nisso, acabam vindo 2 pontos. O primeiro, em que medida você acha que as mudanças que você promoveu no Estado são protegidas, blindadas contra o ciclo eleitoral? E o segundo ponto é, qual seria, você acha, o arranjo institucional ótimo, digamos assim, para justamente garantir uma condição suficiente para sustentabilidade fiscal, progresso social, enfim, esse tipo de coisa. Obrigado. Vamos juntar as duas para encerrar? Uhum. Primeiramente, obrigado, Cristiane. A pergunta é qual reforma seria melhor, assim, em termos federativos para os estados e municípios, tanto nesse momento quanto, enfim, pelo longo prazo. O que vocês esperam, né? Qual reforma seria a melhor possível? Tributária, administrativa? Qual que eu fiz que é a melhor? Não. Em relação à federação, qual reforma que os deputados federais passariam que seria a mais benéfica para os estados e municípios? Tá. Então, vamos lá. A questão de teto de gastos, deixa eu voltar aqui para ver se eu entendi bem a sua pergunta, né?
Você está perguntando qual é o melhor desenho institucional? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Cris, eu acho que é para, assim, o seu legado seja garantido, né? Quer dizer, Para que não você seja garanta o revertido. teto de gastos? Não. É isso? Não, tá, eu já entendi, olha só. Na verdade, existem várias amarras fiscais, tá? Você tem a regra de ouro, você tem resultado primário, que tem que estar dentro da LDO. Você tem, para os estados, ao redor de 7 a 8 amarras fiscais. Elas não são muito boas. Eu sou crítica a elas porque elas poderiam melhorar e poderiam ajudar muito mais os estados e os municípios, né, os entes federados, a terem um melhor resultado. Eu acho que o teto é um dos melhores. O teto de gastos, ele consegue, de novo, te ajudar a priorizar. Aí você fala assim, mas você... É uma dúvida. Você pode priorizar, mas não necessariamente você vai escolher, você vai fazer as melhores escolhas. Bom, mas aí o cara foi eleito e o cara tem essa prerrogativa de escolher, né, determinadas políticas a outras. Então, assim, a gente pode escolher, por isso que tem as eleições, por isso que é dessa forma democrática. Você escolhe aquela pessoa porque você entende que aquela pessoa, na média, vai fazer as melhores escolhas possíveis né, ao longo do seu mandato. Então, quando você coloca o limite do teto de gastos ali, você não está garantindo que ele vai fazer sempre as melhores escolhas, mas certamente, se aquela pessoa foi eleita por aquela população, se ela tiver que escolher entre A e B, você espera que ela escolha aquelas políticas públicas que vão, de fato, gerar desenvolvimento, né, um maior desenvolvimento para aquele ente, né? Aí, pegando a pergunta do colega, né, sobre questão federal, eu acho que a melhor reforma, e vou te falar que foi a melhor reforma, que na verdade ela passou no Congresso Nacional para os estados e municípios, foi a obrigatoriedade da gente fazer a reforma da Previdência. E que, mesmo assim, alguns estados ainda não fizeram. Ter uma previdência complementar. Eu já tenho a minha previdência complementar. Né? Então, assim, se tem uma lei que obrigou os estados... assim, tem duas reformas que eu acho que são essenciais para os estados e municípios. Reforma administrativa e reforma da Previdência. Além disso, tem outras várias coisas que se podem ser feitas. No estado de Goiás, a gente fez a nossa reforma da Previdência em dezembro de 2019. Ela é obrigatória agora para os estados. E isso foi fundamental. Porque tem estado até hoje que não conseguiu fazer a sua reforma da Previdência e vai ser obrigado a fazer, porque senão as transferências federais elas vão ser paralisadas. Então, se teve algo que passou no Congresso Nacional que ajudou os estados, foi a reforma da Previdência. Aí eu vou te fazer, em seguida eu te falo. E qual seria a próxima reforma interessante para os estados? Eu acho que seria a obrigatoriedade de você fazer uma reforma administrativa, principalmente da área meio, que é uma confusão em estado. Então, você tem carreiras que são assim, auditor fiscal, procurador, você tem mais uma outra carreira, etc. Mas a área meio tem mais de 400 categorias, assim, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo ganhando coisas diferentes, entendeu? Com condições diferentes. Então, assim, e aí a outra pergunta, por que a gente precisa ter área meio vinda de concurso? Por que não pode ser temporário, que dá maior flexibilidade para a gestão estadual, né, ou municipal? E própria União. Então, eu acho que tudo tem que ser repensado. Então, a reforma administrativa ela é sumamente importante para o Brasil, para a União, para os estados e para os municípios. Porque, do jeito que está, aquele primeiro gráfico que eu botei aqui, ele vai acabar com qualquer margem fiscal. Você vai pegar a sua receita, né, você paga uma nota de imposto, e esse imposto vai ser para pagar folha. Eu acho que não é isso que a gente quer. Se a gente quer se desenvolver, se a gente quer ter políticas públicas para poder crescer, né, e conseguir se desenvolver, ter uma sociedade mais justa, menos desigual, etc., a gente realmente precisa repensar em como que está a nossa máquina pública.
né? Ter um Congresso Nacional, que talvez seja um dos mais caros do mundo, faz sentido? Ter um judiciário tão caro faz sentido? Né? Então, assim, eu acho que temos que repensar, de fato, e repensar não é só do Executivo, são de todos os poderes todos os poderes, né? E em todos os entes. Né? Mas eu vejo que o teto de gastos é um assunto, Fragelli, e André, e Félix aqui, e Neto, que acho que pode ser melhor debatido com os alunos, porque é uma ideia da moda, é algo que está aí no debate, né? Quando eu falo moda é porque está no debate, né? No debate econômico, político, e a minha experiência é que é muito certo, é que é muito bom. O teto da União pode ser diferente do teto, o tipo de despesa, né, dos entes federados? Pode. Isso aí é discutível, a gente senta, conversa, vê. Aí tem que ser uma aula só para falar sobre teto, né? Mas não tenho dúvida que teto é muito importante e não é o teto que vai deixar você não gastar nas áreas prioritárias, não. Não é o teto, não é isso. Mas, enfim. Doutor Rubens, grande mestre, acabou minha última, estou respondendo aqui a última pergunta, mestre. Muito obrigada. Gente, então é isso, me coloco aí à disposição para novas perguntas, se quiserem, tá bom? E eles sabem aqui, a casa sabe aonde me encontrar. Muito obrigada pela atenção e boa sorte para vocês que estão voltando dessa pandemia, voltando presencial, né? Tendo provas agora presenciais, né? Vai ser uma dureza, mas é tão bom estar junto de novo, né? É tão bom estar com os amigos de novo, com os colegas. Foi uma fase dura para todo mundo. Muita gente, eu acho que perdeu entes queridos ou amigos, ou sabem de pessoas que perderam. Foi uma fase realmente complicada, todos os cuidados merecem ser ainda, a gente tomar esses cuidados ainda, mas é muito bom vê-los aqui, né, todos juntos novamente, né, e que vocês tenham muita sorte e que quando tiver a formatura, Fragelli, você me chama de novo. Tá bom, gente? Um abração para todos vocês. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, pedir desculpas porque eu estava para vir aqui, aí o consulado me marca uma entrevista para levar meu filho e descobri que eu vou ter que fazer 5 visitas para o consulado para tirar o passaporte deles, e vai ser difícil. Eles não permitem que em uma visita se resolva o caso de todos. Eu vou fazer um apelo para ver se eu consigo resolver isso. Agradecer a todos. Agradecer ao professor Renato Fragelli e o Vilela, André Vilela. Esse é um dia muito especial para a gente, por isso que eu peço desculpas por não estar aqui antes, porque a Cristiane, ela tem essa trajetória de uma aluna da IPGE que conjuga as duas coisas que são necessárias para o sucesso profissional. Não é só o conhecimento técnico, precisa aliar ao conhecimento técnico algumas outras coisas. Capacidade de dialogar, persuadir, convencer, retroceder quando é necessário. Eu tenho acompanhado a Cris, eu sei que ela tem desenvolvido cada vez mais essas habilidades. A isso que se acrescenta o conhecimento técnico. A parte de tudo isso, existe uma coisa intrínseca no Brasil atual, que é a dificuldade de defender o interesse público do técnico que se acha capacitado e que quer cooperar. Nós tivemos agora o caso de uma pessoa que foi indicada para um cargo público, presidente de uma empresa, quando foi ver, precisava abrir mão disso, abrir mão daquilo, fazer esse exame, fazer aquele exame. Eu acompanhei o caso do Rubens Novaes e vários outros colegas que foram para o governo. É uma bateria de dificuldades que se acrescem, não é, Cris? As pessoas que estão ali, para não falar na coisa mais complicada do universo, que é ficar longe da família.
Seu filho está lá em Chicago ainda? Eu já voltou. Já voltaram? Então, você está longe porque está lá, né? Então, eu gostaria de agradecer muito, mas muito a Cristiane Alckmin, em primeiro lugar, por honrar a tradição da escola, fazer o nome da escola. Ela fez um depoimento belíssimo sobre a IPGE, sincero, carinhoso, né, que eu achei... Sugiro que todos deem uma olhada. E trouxe aqui, saiu lá das suas atribuições na Secretaria de Fazenda, para trazer o conhecimento acumulado esses anos, somado ao conhecimento técnico que ela adquiriu na IPGE. Então, Cris, uma vez mais, me desculpe por não estar aqui. Obrigado, muito obrigado por estar aqui conosco. Passo a palavra para o nosso coordenador, José Férez. Agradeço também ao Valdemar a presença. José Férez. Obrigado, Rubens. Bom, obrigado aí a todos os alunos. Né, Cris, né, mais uma vez foi um prazer enorme ter você aqui. Como eu falei, eu acho que é importante os alunos verem também que não é só o preparo técnico, como o professor Rubens falou, mas a capacidade de dialogar, né, ouvir principalmente, né, as diferentes partes, né, e negociar. Isso é muito importante, né, que vai um pouco além desse domínio técnico. Acho que essa junção é importante, né? Você falando, né, você mostra a importância, né, não só de dominar a técnica, mas também essas habilidades, né, socioemocionais e a capacidade do diálogo, isso é muito importante, né? Então, obrigado, Cris, espero vê-la em breve aqui novamente, né? Muito sucesso lá no governo de Goiás ainda nesse final de mandato aí, viu? Sucesso e espero em breve tê-la aqui de novo, viu? Obrigado. Obrigado, pessoal. Thank you.